Mateus 14, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Homem de pequena fé. Quem aqui tem um sonho? Quem aqui tem um sonho? Fernando, tem um sonho? Corre aqui em cima, rapidão. Ligeiro, correndo. Qual é o teu sonho? Um dos que eu estou para realizar agora, esse mês que vem, é tirar minha câmera fotográfica. Em nome de Jesus, eu estou para realizar. Ok. Eu quero um sonho de vida, de propósito maior. Fazer minha faculdade de psicologia. Fazer a faculdade de psicologia. Vou resolver teu problema agora. Peraí, vai embora não, cara. Peraí. Toma, R$50 para tu pagar o teu curso de psicologia e fazer toda a tua faculdade. Por que tu está me olhando assim? Hã? A dúvida vem se é meu mesmo. Não. Você acha que é suficiente? Não. Não é suficiente. E se eu te disser que é suficiente? Pode levar, vou te abençoar. Em nome de Jesus, eu vou te provar que é suficiente. Tá vendo? Você fica parado, perdeu de ganhar 50. Fica só olhando. Quem tem outro sonho aí? Perdeu já, passou. Já era. Às vezes só tem uma oportunidade na vida, ou você aproveita ou já era. Já começou a ministração. Então, queridos, olha só. O que ele disse? Ele falou que não era suficiente. Ele falou que não era suficiente. Eu quero falar com você hoje sobre o poder do pouco. Ele diz que não é suficiente porque ele ainda não sabe como pegar esses R$50 e investir de maneira que torne possível o sonho dele. Talvez não pegando esses R$50, botando numa poupança, botando no banco, mas talvez pegando esses R$50 e comprando um livro que vai desenvolvê-lo pessoalmente e vai capacitá-lo a passar no vestibular e entrar na sua faculdade. Talvez pegando esses R$50 e investindo, comprando um livro de alguém que já chegou onde ele gostaria de chegar. Talvez melhorando a sua vestimenta para se colocar num lugar. Ou talvez ir numa reunião onde tem alguém que pode ajudá-lo a realizar o seu sonho. O problema é que a nossa mente, ela trava diante de tudo aquilo que é pouco. Existem inúmeras maneiras dele pegar esses R$50 e tornar impossibilidade de realizar o sonho dele. O problema é que a nossa mente trava diante de tudo aquilo que é pouco. Se a gente observar, sabe, tudo aquilo que a gente acha que é pouco, a nossa mente ela fecha na hora. Quando Golias manda chamar alguém para guerrear com ele, e a Bíblia diz que quando Davi chega, Golias o menospreza, o despreza, porque ele olhou e viu que Davi era pequeno, franzino. E nós temos como que eu posso dizer? Nós somos intencionais, sabe? Nós somos conduzidos a gente menosprezar, a gente desprezar tudo aquilo que é pequeno. Deixa eu te falar uma coisa: sonhe grande, mas entenda, você vai ter que começar pelo pequeno. Sonhe grande, mas você vai começar pelo pouco, porque existem princípios que nós não podemos quebrar. Por exemplo, o princípio de você começar pequeno, para você ir amadurecendo e poder não somente lidar, mas permanecer com aquilo que você conquistar. A Bíblia ela relata a história de 2 Adãos, sim ou não? A Bíblia fala do primeiro Adão, chama Adão de primeiro Adão, que a Bíblia diz que o primeiro Adão, ele nasceu grande, sim ou não? Ele já nasceu grande. Mas a Bíblia fala de um segundo Adão, se referindo a Jesus, que a Bíblia diz que ele nasceu pequeno e ele foi crescendo. Aí eu pergunto para você, quem foi o Adão que caiu? O que nasceu grande ou o que nasceu pequeno? O que nasceu grande.
O Adão que nasceu pequeno, ele não caiu em 40 dias de tentação, mas o Adão que nasceu grande, na primeira tentação ele caiu. Nós temos a tendência de não valorizar as coisas pequenas. Sabe, quando você começa pequeno, você tem a oportunidade de amadurecer e de ser preparado, forjado para o crescimento e para os desafios que o crescimento traz. Porque muita gente quer o crescimento, só que ele não sabe que quando ele crescer, ele vai ter que resolver problemas que ele não tinha que resolver quando ele era pequeno. E o que vai lhe dar estrutura para aprender a resolver o problema e ter estrutura para permanecer onde Deus vai te colocar, é justamente o processo de começar pequeno e se tornar grande. Sabe por que muita gente cai? Porque nasce grande. Gente que não aceita começar de baixo. Sabe por que muita gente que cai não consegue se levantar novamente? Porque já quer se levantar grande. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você pode ser o melhor atleta do mundo, se você ficar 1 ano sem fazer atividade física, quando você volta, você consegue correr 10 quilômetros, sim ou não? Não. Você tem que começar aos poucos. Você começa ali correndo, talvez caminhando, e aí você vai correndo, e aí você vai até você chegar. O problema é que a gente já quer começar grande. O problema é que muitas vezes a gente cai, a gente já quer levantar grande. E aí, o processo que vai nos preparar para as coisas grandes, ele é abortado. Temos muita resistência com o pouco, mas deixa eu te dizer uma coisa: o pouco é a medida de Deus para te provar, para te preparar, para Ele poder te colocar sobre o muito. Não é isso que a Bíblia diz? Aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Cadê a Tati? Vem cá, Tati. Vou pedir para correr não, que ela está com uma bota hoje. Se ela pisar em cima do meu pé aqui, sua misericórdia. Pega o microfone. Cadê o microfone? Pega o microfone para ela aí, Cláudio. Tem microfone aí? Aqui, pega aqui. Sabe cantar? Só não sabe ligar o microfone, mas ela sabe cantar. Oi. Sabe cantar? Sei. Então canta a música aí do Andrea Bocelli para nós. Canta uma música de qualquer um outro cantor nesse mesmo estilo. Ópera. Ela me diz que sabe cantar. Chegou aqui na igreja, a gente sabia cantar. Eu chamo ela aqui e ela me faz passar vergonha, porque ela não sabe cantar. Eu não sei falar italiano. Amém. Ela não sabe falar italiano. Aplauda o Senhor, você representou muito bem. Obrigado. Glória a Deus. Olha só. Ela me falou que sabia cantar, mas eu pedi para ela cantar algumas coisas, ela não soube. Só que com pouco que ela sabe, ela já abençoou muito a minha vida, a sua vida e a vida de muita gente, sim ou não? Quem aqui já foi abençoado por um louvor, a Tati ministrando? Levanta a mão. Você percebe que ela não sabe cantar Andrea Bocelli, ela não sabe falar italiano, ela não sabe cantar, mas o pouco que ela sabe, ela botando em prática, ela está sendo um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a vida de muita gente. O problema é que a gente tem problema com pouco, porque na verdade o pouco que a gente tem, se nós usarmos, nós vamos fazer história. O pouco que Deus colocou na tua mão, se você colocar em prática, você vai abençoar e transformar a vida de muita gente. O problema é que você se esconde de trás das desculpas que é pouco. Ah, eu não sei isso, ah, eu não sei aquilo, ah, é porque isso, ah não, mas eu não sou bom naquilo. E quando nós olhamos para o poder do pouco na mão de Deus, sabe, eu não sei cantar, eu não sei pregar todos os estilos de pregação, eu não sei dar aqueles helicópteros que o assembleano dá, sabe, eu não sei dar aquelas rajadas de língua, mas o pouco que eu sei, o pouco que Deus me deu, o pouco do talento e o dom que Deus me deu, eu decidi colocar em prática, e milhares de pessoas têm sido abençoadas através da minha vida.
Não é porque eu sei muito, é porque o pouco que Deus me deu, eu decidi usar. Eu não me escondi de trás das desculpas. O problema não é se você tem pouco ou se você sabe pouco. O problema é se você está usando o pouco que você tem e o pouco que você sabe. Quando você olha, quando Jesus chama os discípulos e Ele envia os discípulos, Ele diz: vão, pregue o Evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine tudo aquilo que eu lhe tenho ensinado. Jesus diz: você só precisa dar aquilo que você tem, você só precisa ensinar aquilo que você já aprendeu. Ou seja, Deus só quer usar aquilo que Ele te deu. Deus nunca vai te chamar para fazer algo que Ele não te deu habilidade para fazer. O problema é que a gente fica sempre se escondendo, a gente tem dificuldade de lidar com pouco. Como a nossa mente trava diante de tudo que é pouco, tem muita gente aqui que já era para estar muito longe. Só que há 5 anos atrás, há 10 anos atrás disse: não, é muito pouco. Mas hoje já era muito se você tivesse aproveitado a oportunidade. 10 anos atrás, a oportunidade que me deram, sabe, foi de ficar lá na porta. Talvez se você tivesse aproveitado, hoje você já estivesse no lugar onde você deseja sonhar, onde você sonha chegar. Porque a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, quando nós somos fiéis onde Ele nos coloca, Ele nos coloca sobre o muito. Eu sempre tenho uma frase comigo, eu digo: olha, dê o seu melhor onde você está, e Deus vai te honrar e colocar onde você deseja chegar. Só que tem gente que acha que fica aguardando: não, eu só vou dar o meu melhor no dia que eu estiver pregando para 20 mil pessoas, eu vou pregar para 5, precisa nem me preparar, eu vou. Não. A fidelidade no pouco, sabe, é o passaporte para você ser colocado sobre o muito. Mateus 14:31, ele diz, é a cena, Jesus, os discípulos no barco, Jesus vai se aproximando, e eles começam a dizer: olha, é um fantasma. Fantasma existe, sim ou não? Tem gente que tem dúvida ainda. Fantasma existe, querido, sim ou não? Pois é. Os discípulos preferiram acreditar que era um fantasma, algo que não existe, do que acreditar que era Jesus andando sobre as águas, que é algo impossível, mas é apenas uma especialidade de Deus. Às vezes a gente prefere acreditar no que não existe do que acreditar no impossível da parte de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus chama Pedro, e Pedro começa a andar sobre as águas, daqui a pouco ele começa a afundar. E aí Jesus o pega pela mão, e aí ele diz essa frase, quando ele diz: homem de pequena fé. Jesus ali, ele define, ele descreve, ele delimita a fé de Pedro. A fé de Pedro era? Pois é. A Bíblia diz que Jesus morre, ressuscita, ele encontra com Pedro, e ele coloca Pedro como líder da igreja de Jerusalém. E a Bíblia diz que, num determinado momento, uma multidão começa a se amontoar. E a Bíblia diz que Pedro passava por perto da multidão, e a multidão era curada pela sombra de Pedro. Ou seja, aquele homem que tinha pouca fé, ele curava, a sua sombra curava. Um outro momento em Atos, a Bíblia diz que uma multidão se reúne para ouvir um pregador, para ouvir uma palavra. E a Bíblia diz que o pregador daquela noite, ele prega e 3.000 pessoas se convertem. Quem era o pregador da noite? Pastor Anderson? Não. Sabe quem era o pregador da noite? Pedro. Ou seja, a Bíblia diz que Pedro, que tamanho era a fé de Pedro? Mas com a fé pequena que ele tinha, botando em prática, ele curava com a sombra. Com a sua fé, com o pouco que ele tinha, ele usando, ele pregava e 3.000 pessoas eram convertidas. Querido, você não tem noção do que Deus é capaz de fazer quando você pega o pouco que Ele te deu. Quando você pega o pouco, o que você acha pouco, é pouco nas tuas mãos, mas nas mãos de Deus é o suficiente para Ele operar milagre. 5 pães e 2 peixinhos eram pouco na mão dos discípulos, mas nas mãos do Senhor Ele multiplicou para alimentar uma multidão. Então para de se esconder de trás das desculpas que você, eu sei pouco, eu tenho pouco recurso, eu sou um coitadinho, eu não sei de onde eu vim. Não, pega o que você tem, o pouco que Deus te entregou, e começa a usar, e você vai ver Deus multiplicando de maneira sobrenatural
na tua vida e na vida de outras pessoas. O problema é que a gente tem dificuldade de lidar com o que é pouco. Sabe, o problema não é o tamanho da sua fé ou do teu talento, mas é se o pouco que você tem, você está usando. Quem não usa o pouco que tem, preste atenção, quem não usa o pouco que tem, nunca vai passar para o próximo nível. Talvez se você tivesse começado a usar o pouco que você tem há 10 anos atrás, hoje você já estava bem longe. Mas há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, você achou que era pouco. E hoje continua pouco. Porque você não usou, você não colocou em prática. Se você está esperando algo grande de Deus, eu quero jogar um balde de água fria sobre você hoje. Se você está achando que Deus vai, sabe, que Deus vai te dar o muito, eu quero jogar um balde de água fria, sabe por quê? Porque em nenhum lugar na Bíblia você encontra Deus dando muito. Em nenhum lugar da Bíblia, nem humanamente falando, eu quero uma empresa de 5 milhões, está aqui os 5 milhões, vai lá e abre. Não, a promessa, a maneira de Deus agir, Ele diz, olha, eu vou te colocar sobre o pouco. Se você for fiel, eu vou te colocar sobre o muito. Essa é a maneira de Deus agir. Por que Deus não entrega algo pronto? Porque ninguém está preparado para lidar com algo pronto. As experiências do processo do pouco para o muito é que vão nos preparar para na hora que você estiver sobre o muito, você entender por que Deus te colocou sobre o muito. Porque não é sobre nós, é sobre pessoas. Se o sonho que você tem abençoa só você e a tua família, ele não vem de Deus. Porque o sonho de Deus para a nossa vida, ele vai ser bênção na minha vida, na minha casa, na minha família e para multidões. Esse é o projeto de Deus. Deus te chamou para ser um empresário bem sucedido, glória a Deus. Mas saiba que Ele não está pensando só em você, na tua casa. Ele te chamou, sabe, para ser um político, beleza. Mas saiba que Ele não está pensando só em você e na tua casa. Sabe, Ele te chamou, nem tudo que Deus te chamou para fazer é para fazer dentro da igreja. Você pode ter um chamado para fazer lá fora, para fazer com excelência, para ser bênção na vida de muitas pessoas com quem vai conviver com você. Agora você precisa entender uma coisa. Todo projeto de Deus, Ele abençoa a minha vida, a minha casa e muitas outras pessoas. Não é sobre nós. Durante muito tempo, quando a gente começou a viver tudo isso, eu comecei a me perguntar, Senhor, mas por que eu? Sabe, se eu pegar lá do seringal, trazer, o Senhor fazer tudo o que você fez. Eu tive um momento, já compartilhei isso, meio nostálgico agora, uns 2 meses atrás, quando eu estava pregando na Lagoinha, em São Paulo, que eu comecei a lembrar de tudo e digo, Senhor, por que eu? Por que o Senhor me tirou de lá? E agora quando eu estive lá novamente, estive lá com a Lisandra e com o João Marcos, a mentoria com o Tiago foi lá. E Deus conhece o meu coração, Ele sabe por que eu estou falando isso. E eram várias pessoas me parando e dizendo, pastor, aquela palavra que o Senhor ministrou mudou a minha vida. Pastor, aquela palavra que o Senhor ministrou. Teve uma família que nos parou na entrada, a mulher com lágrimas nos olhos, dizendo, pastor, Deus mandou o senhor do Acre aqui para falar comigo. Está aqui meu esposo, está aqui meus filhos. E eu comecei a entender, eu digo, não é sobre mim. Sabe, quando Deus quer usar o pouco que eu tenho, sabe, não é para me levantar, não é para me erguer, não. É para que o nome dEle seja glorificado e para que o pouco que eu tenho seja bênção na vida de outras pessoas. Quando você enterra o teu talento, pessoas deixam de ser abençoadas. Quando você se esconde de trás da desculpa de que é pouco, pessoas deixam de ser abençoadas. Ele vai te dar oportunidades no pouco, e se você aproveitar, se você for fiel, Ele vai te colocar sobre o muito, porque é um princípio. Deus não quebra princípio, querido. Deus não quebra princípio. O problema é que nós temos dificuldade de lidar com pouco. Ninguém quer nada pouco, mas Ele não sabe. Quem conhece a Deus, quem conhece a maneira de Deus trabalhar, quem conhece a palavra, quando Ele vê um pouco, Ele diz, eita, está aqui meu passaporte para o muito, está aqui meu passaporte para o crescimento. E Ele começa a ser fiel aqui, e Ele começa a dar o melhor, e Ele começa a usar, porque Ele sabe que o princípio, que a promessa vai se cumprir, e Deus vai colocá-lo em lugares altos. Quando nós começamos a igreja, aqui no prédio do Franciné, aqui no Tucumã, primeiro culto deu 10 pessoas. E eu lembro que eu empolgado, eu pregava como se eu estivesse pregando para uma multidão.
Sabe, porque eu sempre pensei grande. Quem está conosco desde o começo sabe que isso que nós estamos vivendo hoje, eu falo há 14 anos. Eu dizia, nós vamos ser uma das igrejas mais relevantes no nosso estado. Nós vamos ser uma igreja que nós vamos crescer, nós vamos avançar. E tinha ali 5, 6, 10 pessoas ouvindo. Sabe, eu estava dando o meu melhor, porque eu sabia que havia um princípio sobre a minha vida. Se eu for fiel no pouco que Deus me entregou, Ele vai me colocar sobre o muito. Eu sabia disso. E aí ampliamos o lugar, depois fomos para a quadra, viemos para cá. Eu lembro, quando a minha família, nós chegamos do seminário, nós morávamos num quarto, num apartamento que era um vão só. Era só um vão, 2 por 2, se eu não me engano, com um banheiro no canto. E aí a cama no meio, a televisão na frente, do lado o guarda-roupa, do outro a geladeira. Aí a gente queria alguma coisa, eu dizia, amor, tá onde? Ela dizia, está na cozinha. A cozinha é onde estava a geladeira. Geladeira, o fogão. Ah, não, está no quarto. O quarto era onde estava o guarda-roupa. A sala era onde estava a televisão. Mas era um vão e a gente se divertia. Eu, ela e 2 filhos. O colchão dos meninos, quando acordava, botava para debaixo da cama. Senão saía pisando em cima do outro. Nós ficamos ali 1 ano. Mas eu sabia que a minha fidelidade a Deus, a promessa de Deus sobre a minha vida, era que se eu fosse fiel àquilo que Ele tinha me chamado para fazer, ia chegar o dia que Ele ia me colocar sobre o muito. E a promessa de Deus tem se cumprido sobre a minha vida, e vai se cumprir sobre a tua também. Porque a princípio, Deus não quebra princípios. O problema é que a gente tem dificuldade de lidar com pouco. A gente tem dificuldade de aproveitar as oportunidades no pouco. Eu lembro quando eu saí, meu sonho, quando com 12 anos de idade, que eu morava no Seringal, meu sonho era ir morar em Cruzeiro do Sul. Com 12 anos eu fui. Depois meu sonho era Rio Branco. E aí eu vim. E aí meu sonho era viajar para São Paulo. A gente brincava, eu lembro que a gente dizia São Paulo, né? Que tinha tido uma novela aí que a mulher falava São Paulo. Um dia eu vou em São Paulo. E aí chegou o dia, ano passado eu viajei, eu acho que 11 vezes para São Paulo. Dia 23 de abril, eu e a minha família estamos embarcando para os Estados Unidos para passar 10 dias. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Quando você é fiel sobre o pouco, Ele te coloca sobre o muito. Eu quero declarar sobre a sua vida que o pouco nunca mais vai ser empecilho, o pouco nunca mais vai ser problema, o pouco vai ser uma ferramenta de Deus para te colocar sobre o muito. É princípio. É princípio, querido. Eu sempre pensei grande, mas sempre fui fiel no pouco que Deus me entregou. E não pense que eu estou satisfeito com isso aqui, não. Eu continuo sendo fiel ao que Deus tem nos entregue. Eu continuo dando o meu melhor. Mas os meus olhos, eles estão muito além daquilo que você está vendo aqui, ó. A minha visão, ela está muito além. Coisas maiores Deus vai fazer por nós. Mas sabe por que Ele vai fazer? Porque nós vamos ser fiéis naquilo que Ele tem nos entregue hoje. É um princípio. Quando nós olhamos Mateus 25, fala da parábola dos talentos. A Bíblia diz que Deus, o Senhor ali, representando Jesus, Ele deu 5 para um, 2 para um e 1 para outro. E a Bíblia diz que aquele que recebeu 1, ele enterrou o seu talento, ele não usou. E quando o Senhor voltou, Ele pegou aquele que tinha e deu para que o único que ele tinha, ele tomou e deu para o outro. Por quê? Porque Deus não dá talento para ser enterrado, Deus dá talento para ser multiplicado. E se você não usa, Ele tira e entrega na mão de outro. Se você não valoriza, Ele tira e entrega na mão de outro. É o que a Bíblia diz. Então, queridos, pega o pouco que você tem e sabe fazer, começa a multiplicar na tua vida, começa a multiplicar na vida de outras pessoas. É engraçado que esse texto de Mateus 25, a Bíblia não diz que foi Deus que multiplicou o talento, nem foi Deus que enterrou o talento. A Bíblia diz que o Senhor, Ele deu o talento. Quem decide o que você vai fazer com o que Deus te entregou é você. Se você vai enterrar ou se você vai usar e multiplicar, essa decisão é sua, não é com Ele. Ele apenas nos entrega os talentos e nos dá a oportunidade. O problema é que desculpa de que não sabemos ou que sabemos pouco bloqueia o nosso futuro e o futuro de muitas pessoas. Deus, Ele pode nos levantar de qualquer fracasso, mas Ele nunca vai nos levantar das nossas desculpas. Jamais. Se Ele confiou um talento na tua mão, é porque Ele sabe
sabe, ele já viu o final. Querido, diante de um talento e propósito que Deus dá, sempre vai ter uma limitação. Sempre. E se nós não tivermos essa capacidade de lidar com as limitações, sabe, a gente acha que a vida é fácil, sabe, você olha para quem muitas vezes já chegou onde você quer chegar e você acha que foi fácil. Não, a pessoa que está fazendo o que você gostaria de fazer, ela também tinha desculpas para dar, mas a questão é que ela decidiu vencer as desculpas, ela decidiu vencer as limitações, ela decidiu crer muito mais na promessa de Deus do que nas mentiras que o diabo colocou na sua mente. Eu já vi grandes pregadores que Deus está usando de maneira extraordinária. Os caras dizem assim: meu irmão, toda vez antes de eu subir é um dilema, sabe, eu me tremo, eu fico nervoso, eu passo mal, sabe, mas eu estou ali, eu subo, por quê? Porque eu confio naquele que me chamou, eu não acredito nas mentiras que o diabo coloca na minha mente, eu acredito que aquele que me chamou, aquele que me capacitou, aquele que me deu o talento, ele é poderoso para cumprir. Todos nós, qualquer pessoa que você vê hoje bem sucedida, ele também tinha as desculpas, mas ele decidiu enfrentar e vencer as desculpas. A diferença é que eles decidiram não acreditar nas desculpas do inimigo. Sabe, Deus trouxe você aqui hoje à noite para te dizer o seguinte: o pouco que você sabe é muito para quem não sabe nada. Quem aqui, sinceramente, quem aqui acha assim, se vê assim, olha pastor, eu acho que eu não sei fazer nada, eu acho que eu não posso ajudar ninguém com nada? Levante a mão, seja sincero. Tem alguém aqui? Tem? Você? Fica de pé em nome de Jesus. Fica, não vou te expor não, fica de pé. Você sabe ler e escrever? Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você pegar o pouco que você acha que você não sabe nada, se você começar a tirar um dia da tua semana e começar a ensinar milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, e o sonho dessas pessoas é um dia assinar seu nome na carteira de identidade, sabe, com 2, 3 meses você vai se sentir a pessoa mais útil do mundo, porque você vai olhar e vai ver o sorriso no rosto de pessoas que um dia sonharam em apenas escrever o seu nome, e você vai saber que o pouco que Deus te deu, Deus te usou para transformar a vida daquelas pessoas. Você percebe como todos nós temos algo? O inimigo, ele coloca na nossa cabeça que nós não sabemos nada, que eu não tenho nada para dar, que eu não tenho nada para oferecer. Se essa irmã pegar 2 pessoas e ela começar a ensinar uma vez por semana, querido, a alegria que vai ter no rosto dessas pessoas que nunca conseguiram assinar o nome, de ver o seu nome assinado na sua carteira de identidade, não mais a sua digital. Você imagina o quanto ela vai se sentir importante, imagina o quanto ela mudou e impactou o futuro dessas pessoas. Aí eu te pergunto: pastor, mas eu não sei ler e escrever, então estou fora dessa. Sabe não? Você sabe abraçar? Quem aqui tem 2 braços? Quem trouxe os 2 braços hoje? Opa, glória a Deus, a irmã trouxe. Não sabe? Deixa eu te falar uma coisa. Pastor, eu não sei ler, eu não sei pregar, não sei, sabe não? Então fica ali na porta abraçando pessoas, porque milhares, milhões de pessoas têm tido as suas vidas transformadas apenas por um abraço. Fica ali e começa a abraçar. Nós temos recebido dezenas, às vezes centenas de mensagens de pessoas que dizem: pastor, quando eu entrei na sua igreja eu fui impactado por um sorriso, eu fui impactado pela maneira que eu fui recebido. E sabe quem está recebendo elas lá? Não é o pastor, não é pessoas que têm curso de teologia, são pessoas que estão ali, sabe, tem um sorriso no rosto, tem uma palavra de ânimo e tem um abraço para dar. O pouco que Deus te deu é muito para quem não tem nada. O pouco que você sabe da palavra é muito para quem não sabe nada. Sabe qual é o problema? É que a gente se esconde atrás das desculpas. Só que naquele grande dia nós não vamos poder dar desculpa. Nós não vamos poder dar desculpa. Deus quer usar você com o que você tem, o que Ele confiou nas tuas mãos. Para encerrar, a Bíblia diz que o José teve um sonho. Qual foi o sonho de José? Ele ia ser o quê? Governador do Egito. Aí Deus dá a oportunidade para José. José chega na casa de Potifar. A Bíblia diz que na casa de Potifar, José foi fiel ao seu chamado, ao seu sonho, ao seu propósito. E a Bíblia diz que como servo, ele que governava a casa de Potifar. Vem a armadilha
A mulher de Potifar atrai José. José recusa ela e tal. Você sabe a história, José vai parar no cárcere. E a Bíblia diz que na prisão ele se torna o líder dos carcereiros. Ele estava governando onde Deus tinha colocado ele. Onde você vê José, ele estava cumprindo o propósito que Deus o chamou. Depois desse processo, a Bíblia diz que Deus colocou José como governador do Egito. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Se você for fiel ao propósito de Deus na tua vida, onde você está, te prepara para ser colocado em lugares altos. Te prepara para ver o crescimento de Deus na tua vida. Te prepara para experimentar o melhor de Deus sobre a tua casa. Mas não despreza os pequenos começos. Não despreza o pouco, porque o pouco é o passaporte. A Bíblia diz: aquele que é fiel no pouco, eu colocarei sobre o muito. Não se trata de quem sabe mais ou de quem sabe menos. Se trata de quem cumpre mais princípios. Se trata de quem coloca em prática ou não. Tem muita gente muito pior do que você, muito menos competente do que você, fazendo história, porque acreditou e está botando em prática o pouco que tem. E você, o que você está fazendo com o seu talento? O que você está fazendo com o teu talento? Deus não deu uma arma nova para Davi matar Golias. Ele até tentou usar algo que não era dele, mas não deu certo. Davi matou Golias, cumpriu o propósito dele com o que Deus tinha entregue. Deixa eu te falar, aquilo que Deus quer te usar, aquilo que Deus quer cumprir na tua vida já está nas tuas mãos há muito tempo. Não fica pedindo para Deus te dar algo, porque o que Ele quer te usar já está nas tuas mãos. Você só precisa agora ter coragem e ousadia e começar a botar em prática e começar a usar o que Deus já te deu. É só isso que você precisa. As desculpas sempre vão tentar te parar, sabe? Elimina as desculpas e começa a ser fiel naquilo que Deus te entregou. Não espera ser suficiente, porque nunca foi. Enquanto ele esperar ser suficiente para começar, ele não vai começar nunca. Começa a botar em prática, sabe? Começa a usar, sabe? Começa a ser fiel naquilo que Deus tem te entregue. E você vai experimentar o sobrenatural de Deus da sua vida. Muitas coisas que vão prosperar o teu futuro já está nas tuas mãos. Deus já te entregou. E Ele te trouxe aqui hoje à noite para dizer para você que aquilo que você pensava que era pouco, na verdade é o passaporte para o teu futuro de crescimento e de prosperidade na presença de Deus. Fica